Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas novamente a mais um vídeo que hoje trago para vocês. Hoje também vamos assumir um assunto um pouco diferenciado. Esse vídeo é em especial para os meus alunos. Vou deixar postado aqui no canal porque podem ter muitas pessoas interessadas também nesse tema, tá? Mas em especial para os meus segundos períodos do curso de Direito, certo? Vim trazer para vocês basicamente algumas dicas, ou mais ou menos uma experiência pessoal quanto ao contexto de gravação de vídeos, ok? Mas roda a vinheta e daqui a pouquinho a gente conversa. Pois bem, vamos lá então? Vamos conversar um pouquinho sobre como a questão de gravar vídeos. Eu tenho alguns alunos que estão tendo aí um pouquinho de dificuldade, dado algumas atividades, quase desafios, para que eles pudessem realizar nesse semestre para título de atividades avaliativas. Então, o que eu decidi fazer? Trazer para vocês algumas experiências pessoais quanto a essas gravações de vídeos. Claro, não sou especialista. Eu ainda estou começando a lidar e a trabalhar com todos esses contextos, todas essas questões de edição de vídeo, enfim. Mas, para tentar prestar um auxílio aos meus alunos, decidi gravar então esse vídeo, ok? Vamos aos primeiros elementos básicos que eu consegui perceber ao longo dessa minha curta e recente experiência quanto a gravações de vídeos. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, primeira coisa que tem que estar muito claro, é sobre o que é que eu vou falar nesse vídeo. Isso tem que estar muito bem definido na minha cabeça, tá? Porque se eu não souber, eu vou gaguejar, eu vou enrolar e vai dar problema. Por quê? Se nós não temos habilidade com o trato com o público ou também em falar, ter um raciocínio e falar sobre ele, quando a gente enrola, fica assim, a gente tende a ficar um pouco mais nervosa e dar uma travada, tá bom? Mas enfim, então, primeira coisa, organize suas ideias. Escreva os principais pontos que você quer abordar naquele momento sobre aquele assunto, tá? Você não precisa se prender, dependendo do assunto, nesse caso que vocês querem gravar pequenos vídeos, você não precisa se prender a todos os detalhes, aquelas minúcias do conteúdo, enfim, não. Pode ser um pouco mais tranquilo, vai em linhas gerais, sempre dá certo, tá? E outra coisa que é importante ter em mente também, vídeos curtos. Quanto mais objetivo o vídeo for, melhor. Porque vídeos longos tendem a ser cansativos, a pessoa acaba se desprendendo um pouco, perdendo um pouco a atenção. Exceto se forem aulas, como por exemplo, os vídeos que eu costumo gravar aqui no canal, bem como para os meus alunos, eles possuem uma média aí de 15 a 20 minutos. Mas é porque são aulas, são conteúdos extensos e alguns detalhes eu preciso obrigatoriamente trazer para que haja a formulação do conhecimento, bem como da compreensão daqueles que estão assistindo naquele momento, tá? Mas ainda assim acabam sendo vídeos muitas vezes um pouco cansativos, tá? Então vamos tentar estabelecer um parâmetro aqui, que o mais interessante, o mais próximo do ideal, seriam vídeos assim de no máximo uns 10 minutos, tá? Que isso tende a ser menos cansativo, um pouco mais objetivo, tá? Agora, se você está fazendo esse vídeo que você está tentando gravar nesse momento em um trabalho em grupo, ou seja, possui mais integrantes dentro dessa, que vão também gravar pequenos vídeos, então aí é interessante que seja mais breve ainda. Por isso eu tenho 5 integrantes no grupo, cada um grava um vídeo de 10 minutos, eu vou ter um vídeo de 50 minutos, vai ficar muito chato, vai ficar muito cansativo. Então, se você está com mais pessoas para também gravar vídeos, tente gravar videozinhos bem menores, ali de no máximo uns 5 minutos, porque depois quando condensar todo vai ficar um pouquinho grande, tá? E pode ficar um pouquinho complicado também, ok? Então, essas são linhas gerais quanto à gravação de vídeo. Aí também, você precisa ter em mente a estruturação de uma espécie de um roteiro. O que vai ser o roteiro? Para que ele vai servir? Ele é a linha mestra que você vai seguir, ele é o norte que você vai ter. Não adianta, gente, precisa sim ter um roteiro,
Vocês acham que para eu gravar os meus vídeos eu não tenho um roteiro? Eu tenho um roteiro aqui do lado. Depois eu vou dar print aqui nessa tela para vocês. Vocês vão ver como é que eu estruturo a minha tela para que eu possa ter de um lado a minha câmera, de um lado a minha imagem e do outro lado o meu roteiro. Então aqui do meu ladinho tem um roteiro o tempo todo, ok? Então não pensem que a gente fala tudo de cabeça, não. Tem que ter um roteiro, igual a sala de aula. O professor não usa slide? O slide não fica lá na parede, lá na projeção, né, grandão, com tópicos. O roteiro é basicamente a mesma coisa. Você não precisa colocar todo o seu texto. E, por favor, não coloquem todo o texto no seu roteiro, porque você vai cair na tentação de ler. E se ler, ficar lendo o tempo inteiro, durante a gravação do vídeo, ou na exposição de qualquer conteúdo, mesmo em sala de aula, num seminário qualquer, num seminário em sala de aula, em ritmo presencial, ler o tempo inteiro fica um pouco cansativo, você perde o contato visual com o seu público. No caso do vídeo, você perde o contato visual com a câmera. Então, por consequência, você perde contato também com o seu público que está te assistindo naquele momento, tá? Então, coloque no seu roteiro somente ideias principais. Pontos principais, pontos chaves, tá? Ideias centrais, em tópicos, sempre em tópicos. Uma dica que pra mim tem funcionado muito, eu tentei de duas formas. Eu tentei fazer um roteiro no Word, né, a página do Word digitada ali, tudo bonitinho, uma fonte um pouquinho maior, pra ficar um pouco mais visual. Eu não me adaptei ao Word, porque tinha que ficar passando pra baixo, isso me dava um pouco, eu tinha que dividir muito a minha atenção e acabava me causando um pouco de prejuízo. Então, o que eu adaptei? Eu comecei a fazer slides brancos com letra preta, basicão, que é o que eu vou mostrar pra vocês depois na imagem que eu vou anexar aqui na edição do vídeo, tá? Daqui a pouquinho eu vou colocar ela pra vocês. Eu faço slide. Cada slide tem um assunto, às vezes tem que dividir, né? Então, no slide, eu consigo colocar o título e os tópicos com a letra grande. Algumas um pouquinho menor, quando eu tenho que fazer uma observação. Quando é uma observação, eu coloco uma letrinha um pouquinho menor. E assim eu vou seguindo. Só que uma coisa que você tem que saber. Você tem que ter em mente exatamente tudo que está escrito no seu roteiro. Não chega a ser decorar, mas saber exatamente o que tem. Você que está fazendo seu roteiro, então você vai estar colocando as informações. Leia, releia, leia de novo, leia mais uma vez, leia 1000 vezes, 25.000 vezes se for o caso. Para que você tenha exatamente a noção e a certeza do que está dentro do seu material. Porque aí você somente passa o olho, como eu estou fazendo agora, já sabe o que vai falar depois. E ele estando em slide, você consegue passar rapidamente com um clique no teclado. Como vocês não conseguem ver, mas eu acabei de passar o meu slide aqui também, eu já consigo me localizar. Eu já estou sabendo qual que é o meu próximo assunto. Sendo que o meu próximo assunto é onde e como gravar, que é o que está bem aqui para mim. Eu já sei que está escrito aqui, eu não preciso nem ler para saber o que está escrito, mas eu tenho noção. Então, volta e meia, eu estou lendo aqui, eu estou dando uma olhadinha para manter a linha de raciocínio. É importante manter a linha de raciocínio, porque nem sempre as pessoas sabem do que você está exatamente falando. Então, se você consegue manter essa linha de raciocínio, fica muito mais fácil para que você exponha o conteúdo, como para quem está te assistindo também, tá? Então, como gravar, onde gravar? Ok, vamos lá. Eu me adaptei um pouco melhor a usar a web do próprio notebook, tá? Ele já vem com a web, já vem com um programinha de câmera, muito simplesinho, ele é bem tranquilo, e você consegue nas configurações desse aplicativo, desse programa que vem no próprio notebook, fazer a configuração para que o formato de saída seja MP4. É o formato mais utilizado, é o formato que se adapta basicamente a todos os equipamentos. Então a gente não precisa mexer com transformar esse arquivo em outro, tá? Mas a preferência é que seja sempre MP4. Então você consegue configurar isso na telinha de configurações da própria câmera, tá? Aí o que eu costumo fazer? Eu coloco, abro meu programa, ligo minha câmera, coloco eu minimizo assim a minha telinha, né, onde eu tô me vendo, certo? De um lado do notebook, naquela função maximizar e minimizar, lá do ladinho a gente arrasta assim, e eu consigo colocar ela bem aqui, ó, tá bem aqui assim, pra mim.
E do outro lado, eu abro o slide e também faço assim, eu encolho essa imagem para que fique um slide pequenininho. O próprio PowerPoint, tá? Não é exibição no slide não, que você não vai tomar a tela inteira. É o próprio PowerPoint, em edição ali, eu coloco. Então, eu consigo colocar as duas imagens na mesma tela. Eu consigo ter controle do como eu tô aparecendo, bem como do meu tempo aqui, que aparece para mim, o tempo que tá rodando o vídeo. E de um outro lado, eu consigo também ter o meu roteiro, que é a linha de raciocínio que eu preciso seguir, tá? Essa imagem da minha tela eu vou colocar para vocês na edição agora, tá bom? Aí vocês vão acompanhando, vão vendo aí. Aí você tem que também um pouco de cuidado com essa questão de não ficar lendo. Olha, eu acabei de me perder, mas já me localizei de novo. Não ficar lendo esses slides, tá bom? Porque ler o tempo todo você perde esse contato visual, perde esse contato com o seu público. E fica chato também, eu acho, tá bom? Aí, como é que a gente costuma fazer? Tem alguns truques, algumas coisas que eu fui aprendendo, mexendo com a edição de vídeo, com as gravações de vídeos. Outras coisas eu fui lendo na internet, vendo tutoriais, enfim, fui aprendendo, estudando mesmo, tá? Dicas básicas. Procura colocar o seu notebook, o meu aqui agora, ele está... Procura sempre colocar em cima de uma base. Porque como ele fica na mesa, aí você tem que abaixar, virar um pouco a tela para trás, você fica sendo filmada um pouco de baixo para cima. Meninas, isso é horrível, tá? Isso engorda, tá bom? Então, fica essa dica aí. Coloque ele em cima de um livro grosso. Minha dica é um vade-mecum. O meu aqui, depois eu vou tirar uma foto pra vocês verem. Tem um vade-mecum embaixo do meu notebook. Ele dá essa erguida e sempre tente colocar a sua tela mais reta possível para te pegar, para ver aqui de frente, ó, para te gravar de frente, tá bom? E não de baixo para cima. A câmera do notebook, ela já tem basicamente esse formato de saída MP4, então geralmente eu não preciso me preocupar com a alteração, com essa configuração, tá? Mas se você for usar o celular, que também é válido, pra mim a desvantagem do celular é que não tem memória. A memória é muito pequena do meu celular, então ele logo esgota. Mas eu também não gosto muito porque o formato do vídeo, ele é muito grande, ele é muito pesado, então fica um pouco complicado até para transportar, mandar ele pro drive e depois para trabalhar com ele tem que ficar sempre diminuindo, tá? Mas se você for usar só no seu celular, fica a mesma dica de colocar uma base. Coloca os dois livros um em cima do outro e prega seu celular de forma, tipo, faz uma paredinha de livros e prega seu celular com fita adesiva. Deixa ele no ponto lá, você mexe, bota a câmera frontal, deixa ele ali no ponto e você coloca o vídeo para gravar. Isso faz com que você fique com as mãos livres, que tipo eu gosto de falar assim, mexendo com as mãos, eu gosto com as mãos livres. E ele também não fica tremendo, porque você tá segurando o celular aqui assim, você quer não, você se mexe, você acaba fazendo com que a imagem fique um pouco trêmula, tá? Então não é legal também que você fique o celular na mão, tá? Então se você não tem um tripézinho para colocar na mesa, então fica essa dica aí dos livros, você empilha os livros e prega o celular com fita adesiva, tá bom? Cuidado para não pegar muita fita também, depois pra tirar vai ser meio difícil, tá? Procure um ambiente mais claro possível. Eu tô com um estúdio novo, olha aqui, ó. Pintei a parede, super bonitinho, botei prateleirinhas, tem duas aqui, cadê uma aqui em cima, uma aqui, né? Então eu tenho montado alguns estúdiozinhos assim pela casa, minha casa é pequenininha. Mas tá dando certo. Mas procure um ambiente mais claro possível, com iluminação legal. Eu não gosto de gravar vídeos muito à noite, porque eu tenho que usar iluminação artificial. Iluminação artificial eu não gosto muito. Aqui em casa, ou eu gravo lá na área, lá fora, tem iluminação do dia, assim, toda ela, ou estou estreando esse ambiente aqui hoje com vocês, pra ver se fica legal também, tá? Mas eu evito gravar à noite e tem que ter bastante cuidado também com ruídos, ok? Programas que eu uso para poder fazer esses vídeos, de novo, eu não sou uma especialista no assunto, eu tô trazendo para vocês, são dicas com base no que eu fui aprendendo, gravando vídeos, bem como dando uma lida na internet, estudando algumas coisas, tá bom? Claro que existem outros programas e existem pessoas com informações muito mais úteis que as minhas, mas eu tô fazendo esse compilado aqui de ideias para tentar dar um auxílio para vocês, tá? Programas que eu uso para edição de vídeo Shotcut, tá? Depois eu vou deixar para vocês o nome certinho. Ele é um programa gratuito, ele é mais ou menos pesado, mas demorou uma era para baixar, mas ok? Tudo no notebook, tá? Eu não faço pelo celular. Não tem muita habilidade, é muito pequenininho, então eu gosto do notebook, fica um pouco maior. Ele não é lá muito leve, mas também não é muito pesado, enfim, não entendo muito disso.
Mas ele é muito fácil de usar. Eu vou tentar mandar para vocês também alguns links de vídeos do próprio YouTube com tutoriais. Tudo que eu aprendi a fazer, as edições que eu tenho feito, são todas com base em tutoriais da internet, tá? Então não é um bicho de sete cabeças. Se pra mim, que era quase uma semi-analfabeta, nesse conteúdo, nesse assunto, na verdade, analfabeta nesse assunto, aprendi, então qualquer um consegue aprender, tá? Para edição de áudio, eu uso o Audacity. Eu gosto muito dele também gratuito, bem levezinho, esse eu sei que é leve, e muito, muito fácil de usar. Também vou deixar links de tutoriais de cortes de áudio, enfim, dá pra fazer uns negocinhos bem legais de músicas e tudo mais, tá? E para as vinhetas que eu uso nos meus vídeos, essas que passam, eu faço uma introdução, entra a vinheta, depois eu começo o vídeo, e quando eu acabo o vídeo entra outra vinheta. Essas vinhetas eu faço no PowerPoint. O PowerPoint é aquele que vem junto com o Word do pacote Microsoft. Então, eu faço tudo no PowerPoint. Muito fácil de usar, muito simplesinho. E eu também vou tentar deixar alguns links que eu usei para poder aprender a mexer com essas edições de vídeo, assim, pelo PowerPoint, tá? No mais, meu vídeo já tá longo pra caramba, e eu queria gravar um vídeo de 10 minutos, porque eu falei logo no começo que era interessante de vídeos menores, já tá dando 16 minutos aqui, mas enfim, pessoal, espero ter ajudado. Foi uma forma que eu encontrei de trazer talvez um pouco mais de tranquilidade para vocês que vocês possam realizar as atividades de vocês, tá? Eu vou gravar mais alguns vídeos também tentando ajudá-los ainda, e espero que eles tenham sido útil, ok? No mais, um grande abraço, um grande beijo pra vocês. Tô morrendo de saudades. Cadê? Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Tô morrendo de saudades de vocês, de verdade, de coração, ó. Chega arrepia. Sinto falta de vocês, tá bom? No mais, um grande beijo. Se cuidem e cuidem de vocês.